Você se vê como uma administradora, uma gerente da graça de Deus? Aqui está a Tizzy Anderson. Fomos designadas para observar com atenção como sua graça está sendo distribuída. E porque nosso Rei é generoso e seu depósito nunca ficará vazio, não podemos ser mesquinhas ou avarentas com sua graça. Precisamos derramá-la. Ele não usa copos descartáveis, e nós também não, certo? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, nossa anfitriã e coautora do estudo Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Eu não sou mecânica, com certeza, mas sei o suficiente para entender que o óleo é importante para qualquer ferramenta ou veículo movidos a gasolina. Se todo o óleo vazar, o motor vai travar, a fricção aumenta, as peças superaquecem e logo seu cortador de grama para de funcionar ou você fica parada na estrada ligando para um guincho. Assim como um motor bem lubrificado pode lidar com a fricção, os relacionamentos também precisam entender como reduzir a fricção. É aí que entra o óleo do Espírito de Deus e sua graça. Vamos falar sobre isso hoje. Nossa convidada é Tizzy Anderson. Ela é carinhosamente conhecida como Tizzy. Ela é nigeriana-americana. Tizzy é autora e palestrante de nosso parceiro de ministério, Menina Verdadeira. Ela apresenta um estudo bíblico online mensal nos Estados Unidos para as pré-adolescentes. Ela e seu marido David têm 3 filhas. Em uma conferência recente do Aviva, Tizzy falou sobre o tema graça. Nas palestras que antecederam à conferência, passamos muito tempo discutindo tópicos difíceis relacionados ao arrependimento, humildade e honestidade, coisas necessárias para experimentar um avivamento pessoal. Quando Tizzy começou a falar sobre a graça de Deus, ela se baseou em alguns tópicos que tínhamos ouvido naquele dia. Aqui está Tizzy Anderson. Então, meninas, minhas colegas, pesquisadoras, ouvintes e guerreiras, caso estejam se perguntando, não é hora de desistir. Não é hora de sair dessa conferência, mesmo que vocês estejam se sentindo um pouco desconfortáveis agora. É hora de se envolver, de se aproximar e ver o que Deus tem para vocês. É como se você tivesse tido uma massagem. É assim que me sinto nesse momento. Acho que muitas de vocês têm se privado de coisas, têm orado e chorado. É quase como uma drenagem linfática ou uma massagem modeladora, me entendem? Você termina a sua massagem e está deitada ali na maca e eles dizem, você pode se vestir agora. E eles saem e você está lá deitada. Quando tenta se levantar, seus olhos estão inchados, me entendem? Vocês estão um pouco doloridas, tipo, gente, que massagem! E então você joga as pernas para fora da maca, tentando se mexer e se vestir. Isso acontece, não é mesmo? Você pode estar se sentindo um pouco dolorida agora. Pode parecer que seu corpo foi moído. A massagem que tivemos nas sessões anteriores foi boa, está trazendo resultados, ativou a circulação, mas talvez você esteja se sentindo espiritualmente dolorida. Talvez esteja pensando, não era bem assim que eu esperava estar me sentindo agora, certo? Não parece que você acabou de ter uma massagem? Mas todas aquelas toxinas estão sendo liberadas, estão prestes a ser e devem ser expulsas. Então não saia da sua consulta grogue e mal-humorada. Há algumas instruções que você precisa receber. Eu oro para que Deus esteja agindo e continue realizando um trabalho profundo em sua vida e na minha durante essa conferência e além dela. Às vezes seu trabalho profundo pode ser muito desconfortável, mesmo se sabendo que coisas boas estão acontecendo. É maravilhoso perceber que precisamos mudar, expulsar algumas coisas. Essa percepção vem de Deus. E agora eu tenho o prazer de compartilhar a boa notícia. O restante da sua experiência de massagem aqui nessa conferência vai ficar mais fácil. Por quê? Por causa da graça. Graça.
É por causa da maravilhosa graça de Deus que somos convictas do pecado e desejamos abandoná-lo. Por causa da sua graça, nossos olhos são direcionados para as coisas que estão alojadas em nossas vidas, das quais Ele quer nos libertar. Por causa da sua graça, sairemos daqui preparadas para enfrentar quaisquer circunstâncias que nos aguardem em casa. E até por causa de sua graça que queremos ser livres. Por causa de sua graça, Ele nos liberta para vivermos plenamente em sua graça. A definição de graça é o favor gratuito e não merecido de Deus manifestado na salvação dos pecadores e no derramamento de bênçãos. É imerecida com certeza. Que compaixão incrível de Deus nos dar esse presente sustentador tão livremente. Ele flui para dentro de nós quando pedimos por Ele. Ele se move para todo lugar onde precisamos. É a temperatura certa para todas as circunstâncias. Pode estar quente e maleável, vindo ao nosso encontro no meio do fogo. Pode estar morno para curar, confortar, frio para refrescar. Do jeito que precisamos, está sempre lá quando pedimos, e esse presente nunca se acaba. Existem duas razões pelas quais você precisa viver plenamente em sua graça. A primeira razão é a graça para o pecado. Talvez você se sinta um pouco angustiada com tudo o que Deus está mostrando a você sobre o seu pecado nesse fim de semana. Você pode precisar de graça hoje porque se conscientizou de um pecado do qual finalmente se arrependeu. A graça de Deus é para você. Talvez você finalmente tenha tido coragem de confessar um pecado secreto que estava enterrado em seu passado há muito tempo. A graça de Deus é para você. Talvez você tenha se dado conta de um pecado em sua vida que nem sabia que era pecado. A graça de Deus é para você. Talvez você finalmente tenha conseguido se livrar daquele pecado que continuava te enredando. A graça de Deus é para você. A segunda razão é a graça para as circunstâncias. Talvez seu coração trema um pouco ao pensar em voltar para casa por causa de algumas dificuldades pelas quais está passando agora. Você sabia que a graça de Deus pode se manifestar nesse momento na sua vida? Isso é uma notícia maravilhosa. Sua graça se manifesta nesse momento e então sua graça nos impulsiona para prosseguir. Não precisamos ficar no mesmo lugar, presas. A graça de Deus é para você. Talvez você esteja voltando para um ambiente de trabalho hostil. Talvez você esteja retornando para um casamento problemático. Talvez você esteja, de repente, em um lugar novo e desconhecido e ninguém sabe quem você é e você não tem certeza do que fazer a respeito. Talvez você já tenha trocado 6.237 fraldas e não há fim à vista. Bem, um dia o fim chega, mas você precisa de graça. Seja encorajada. Sua consciência de necessidade de graça, essa sensação de dor e desconforto, é a promessa de que coisas boas estão por vir. Para mim, todo esse despertar de áreas adormecidas e pontos doloridos meio que parece a versão espiritual dos sintomas da gripe que você pode sentir depois daquela consulta de massagem profunda. Já ouviu falar disso? Se você termina uma massagem profunda, eles dizem, espere por aquela sensação tipo pré-gripe. Então, depois desse tipo de experiência, o massagista usa uma voz mais suave como esta. E eles dizem, certifique-se de beber muita água para eliminar as toxinas do seu sistema. E você tipo ok. E sabe o que acontece logo depois? Eles te dizem que você precisa limpar seu sistema e então te entregam um copinho de papel bem pequeno, minúsculo. Você já percebeu? Às vezes são aqueles com fundos pontiagudos. Você está tentando assinar o cheque e não derrubar a água. Então esse é o copinho pequeno. Agora é muito gentil da parte deles. Você consegue ver o enorme bebedouro. Eles não podem te entregar o bebedouro inteiro e depois te mandar embora. Então, eles têm que te dar um copinho bem pequenininho. Deus não precisa ser limitado assim.
Ele não distribui pequenas doses de graça. Agora que você está consciente de sua necessidade, Deus está colocando em sua frente um enorme tanque de graça. Canudos são opcionais. Se você precisar, enfie sua cara toda lá dentro. Por favor, faça isso. Não deixe a educação te impedir. Eu precisei fazer isso, mergulhar nesse tanque de graça. Eu ficava me imaginando como uma mergulhadora. Não são eles que caem para trás na água? Eu não lido muito bem com barcos, mas sem dúvida já me senti mergulhando na graça de Deus. No ano passado, nos mudamos com toda a família. Saímos da Pensilvânia e nos mudamos para Phoenix, Arizona. Foi uma mudança enorme, super assustadora. Eu precisei de graça para tantas coisas. Não tenho tempo suficiente para listar tudo, mas posso te falar mais detalhes se tiver perguntas. Mas eu vou tentar dar uma lista breve das diferentes áreas em que eu precisei da graça. Eu precisava de graça para lidar com um punhado de medo que me atingia quando percebemos que Deus queria que fizéssemos essa mudança. Eu precisava de graça quando pensei que minha família estava morrendo na semana antes de partirmos porque todos pegamos salmonela. Tem pessoas ouvindo agora que ficam angustiadas só de lembrar porque também pegaram salmonela. Foi uma festa de salmonela. Não podíamos ir para a casa uns dos outros e comemorar. Só precisávamos de muitos e muitos e muitos rolos de papel higiênico. Eu realmente pensei que minha família estava morrendo. Esse é um medo real meu, que todos nós morreríamos lentamente de alguma doença. O Senhor me libertou disso, mas era o que estava acontecendo. Eu precisava de graça para conseguir pegar uma saída numa rodovia de Phoenix. Você tem que atravessar tipo 8 faixas. Eu precisava de graça com a empresa de mudanças. Eu descobri que algumas delas não entregavam endereços postais, elas só entregavam em casas. Então as coisas eram devolvidas repetidamente. Minha filha mais velha não estava fazendo homeschooling pela primeira vez logo que mudamos. Deixamos de ver amigos, deixamos de participar de casamentos. Não sei quantas pessoas decidiram se casar 1 ano logo depois que partimos e não podemos comparecer. Eu chorei. Escrevi tantos cartões nos desculpando que não poderíamos estar presentes. Não podemos ir. Isso é tudo o que eu fiz, chorar. Nascimentos, minha irmã teve um bebê, outras pessoas tiveram bebês. Eu precisava de graça por não ter amizades íntimas e profundas. Deixei amizades profundas na Pensilvânia. Consegui manter o contato com algumas delas, mas elas não estavam onde eu estava. Eu precisava de graça quando tive que lavar a roupa à mão, porque a casa para onde nos mudamos não tinha uma máquina de lavar que funcionasse. Eu precisava de graça para lidar com a forte luz do sol no Arizona. É lindo, mas quando você vem de State College, Pensilvânia, não consegue enxergar, ok? Eu não conseguia ver. Eu realmente precisei de graça quando descobri e pedi ao Senhor por misericórdia. Por favor, que a primeira vez que eu visse um escorpião, tivesse usando sapatos. Ele foi muito gentil. Eu estava usando sapatos. Era um escorpião grande. E porque eu não queria que ele estivesse morto quando meu marido chegasse, eu pisei em uma garra para que ele apenas andasse em círculos. Foi ótimo. Eu estava tipo, vem cá, temos um escorpião enorme e eu estou de sapatos. Ah, estou tão feliz. Eu precisava de graça para todas essas coisas. Havia coisas grandes e pequenas, mas acho que Deus estava apenas tentando dizer: vou fazer você me pedir e pedir e pedir até se acostumar a usar essa ferramenta que você deixou jogada por aí. Eu faço muitas coisas sem ela. Você sabe do que estou falando? Consegue sentir isso? Está sentindo isso agora? Estamos todas em diferentes níveis de necessidade, mas não precisamos nos preocupar em comparar essas necessidades. É assim que sou, e o Senhor está me ensinando a não fazer isso. Não há razão para você, com uma necessidade de graça no nível de um dedo de pé machucado, olhar para aquela adorável senhora com sua necessidade de graça no nível de uma maca.
Você me entende? Aquela senhora adorável pode estar deitada lá em uma maca com a cabeça imobilizada e presa e esperando pela graça. E você pode, de repente, se sentir envergonhada porque é só seu dedão. Você conhece essa sensação? Eu me sinto assim. Eu só, está tudo bem, eu não preciso, ela precisa mais que eu, sabe? Como se a graça do Senhor fosse se esgotar. Mas isso não é verdade. Há graça suficiente para você e para ela. E se você for a adorável senhora deitada na maca, não tente virar o pescoço e julgá-la dizendo: por que ela precisa de graça? Volte quando tiver problemas reais, irmã. Não faça isso. A graça de Deus é para ela, a graça de Deus é para você, é para todos nós sem condenação. Você faria algo rapidamente por mim? Talvez esteja um pouco dolorida em uma ou duas áreas da sua vida, ou talvez sinta-se totalmente arrebentada da cabeça aos pés. Se estiver sentindo que precisa de um pouco de graça agora, você poderia simplesmente levantar a sua mão? Levante a sua mão se estiver precisando de graça. Gostaria que todas respirassem fundo. Inspirando e expirando, diga: a graça de Deus é para mim. E então encontre alguém perto de você e diga: a graça de Deus é para você. Vou orar por nós. Deus Pai, eu te agradeço. Agradeço pela sua graça. Agradeço que ela é tão abundante e que o Senhor deseja nos dar deliberadamente. Agradeço pela nossa necessidade da graça e por sua misericórdia em nos ajudar a aplicá-la. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos falar sobre 3 maneiras de aplicar a graça generosamente. A primeira maneira que quero falar é liberar as toxinas, como depois de uma massagem. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso que as escrituras dizem: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo geralmente é usado para a comparação entre orgulhosos e humildes. Sabe do que estou falando? É como se você não pudesse se beneficiar da graça a menos que seja humilde. Mas eu gostaria de focar um momento na parte da graça. Tem essa pequena parte logo no início. Diz que Deus nos dá graça maior, sem perigo de escassez. Está lá, para nós, quando precisarmos de mais. O Senhor me mostrou que eu estava tratando a graça meio como uma rodada de antibióticos. Eu estava tentando pensar em como explicar isso, sabe? Você tem uma infecção muito grave e está espero precisar apenas dessa dose. Então você toma por tantos dias. E toma e está vamos lá, já está na hora de fazer efeito. Você espera não ter que tomar mais uma segunda rodada, certo? Eu não deveria continuar precisando de graça. É assim que geralmente me sinto. Talvez você não tenha problemas em pensar dessa forma, mas eu tenho. Mas eu sei que Deus continuará nos dando graça. Eu precisava aprender isso. Agora, a ação necessária para abrir esse reservatório infinito de graça é nos humilhar e aprender a reconhecer que precisamos dela e pedir por ela. Então, como isso funciona? Nos humilhamos para receber a graça. Isso pode significar muitas coisas diferentes. Talvez signifique você dizer para a pessoa com quem veio, ou alguém que está sentado ao seu lado, que não suporta mais o seu trabalho. Talvez seja isso. Talvez precise admitir isso. Pode ser que a pessoa para quem você está dizendo isso, com quem compartilhou isso, tenha sentido algo semelhante. Ela pode ter conselhos e encorajamentos belos para você. Isso é graça. Talvez se humilhar e aceitar que seu casamento precisa de ajuda. Talvez precise de ajuda, de um conselho urgentemente. E talvez ao chegar em casa, perceber quais são os passos necessários para colocar seu casamento de volta no caminho da cura e da restauração. Isso é graça. Talvez você faça coisas demais e diga sim para tudo. Essa sou eu. O Senhor tem me ensinado sobre isso há muito tempo e eu acho que estou começando a entender.
Se humilhar pode ser admitir esse problema do que eu chamo excesso de sim. Sim para tudo e reconhecer que talvez você esteja fazendo demais. É possível e ser capaz de encontrar maneiras de se livrar de alguns compromissos e desse hábito de fazer tudo. Isso também é graça. A graça pode ser necessária para remover as toxinas em sua vida que o Senhor te revelou. Essas coisas foram liberadas na massagem. É hora de expulsá-las do seu sistema com muita graça. Na breve história que tenho com o Deus Todo-Poderoso, vi como Ele é maravilhoso e minucioso. Se Ele identificou a dor, Ele não a deixará apenas ficar lá dentro. Ele a expulsará por sua graça. A segunda maneira de aplicar a graça generosamente sobre a qual estamos falando hoje é para reabastecimento. Hebreus 4,16 diz: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse versículo vem logo após a descrição de Jesus como nosso sumo sacerdote, que sabe exatamente o que estamos passando, o que estamos enfrentando hoje. Ele entende e Ele disponibilizou a graça para nós nessas horas de necessidade. Portanto, a graça pode ser usada em nossas vidas para reabastecimento, para nos encher, para que possamos fazer aquilo que está diante de nós. Queremos avançar, seguir em frente a partir desse ponto onde os obstáculos e os bloqueios foram eliminados e precisamos de combustível para a jornada à frente. Às vezes, seu combustível pode ser usado mais rapidamente dependendo do terreno. Quando está tudo tipo acidentado, morro acima, você nota, se já dirigiu em áreas assim, que fica sem gasolina muito mais rapidamente. Eu tendo a tratar a graça nessas situações um pouco como trato o combustível do meu carro. Meu marido está me ajudando a superar isso, mas sinto como se cada vez que fosse uma prova de fé, será que encontrarei um posto de gasolina a tempo antes que meu carro pare? Jesus, unja os vapores. Senhor, unja os vapores. Isso realmente não é uma prova de fé. Acho que é apenas uma falta de planejamento, mas é assim que eu vivo, esperando conseguir chegar. Precisamos de graça para o cotidiano. Precisamos dela para o incomum. Precisamos dela para os tempos vagarosos. Precisamos dela para os tempos apressados. Precisamos dela para os momentos de comemoração e precisamos dela para os momentos difíceis. Certo? Tudo isso. Estamos avançando e isso significa algo diferente para cada uma de nós. Para você, é hora de começar aquela empresa que o Senhor chamou você para abrir? É? Então o combustível para isso é a graça. Você agora é quem cuida dos seus pais idosos? Isso é algo novo para você? Isso faz parte da sua jornada? Então o combustível para isso é a graça. Você e sua família estão mudando milhares de quilômetros para lugares até então desconhecidos? A graça é seu combustível. Parte da sua jornada é tentar descobrir o que fazer para alimentar sua filha agora que ela quer comida sólida? Isso é uma dor. Eu não sei se todos vocês já experimentaram isso, mas às vezes você não sabe o que fazer. Ouvir histórias na hora de dormir, assim que você fecha a porta, deu abraços e beijos e oração, e eles dizem, só quero te contar mais uma coisa rapidinho. Você precisa de graça para isso. Colocar uma criança fofinha na cadeira do carro, eu precisei de muita graça para isso, certo? Muita graça. Aqui está como usar a graça como um combustível. Temos que usá-la para avançar. E fazemos isso nos aproximando do trono da graça com confiança. Agora espero que você veja que a palavra confiança aqui não é a mesma que orgulho, porque usamos confiança para refletir nós mesmos, tipo, nos aproximamos do trono da graça com confiança. Confiança, de acordo com uma das definições no dicionário, é fé e crença de que agirá de maneira correta, apropriada ou eficaz. Fé e crença de que agirá de maneira correta, apropriada ou eficaz.
Isso não é certeza em suas próprias habilidades de obter o que está procurando. É uma forte convicção de que aquele a quem você está se aproximando lhe dará o que ele disse que daria. Esse Deus a quem servimos sempre age de maneira correta, apropriada e eficaz, porque Ele entende o que você está passando e quer lhe dar graça no momento de sua necessidade. Ele sabe que você precisa de combustível. A terceira maneira de usar a graça sobre a qual estamos falando hoje é dando-a generosamente aos outros, aplicando-a generosamente na vida de outras pessoas. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. Em primeiro lugar, esse versículo faz parte de uma lista maravilhosa em Efésios 1, de algumas coisas espetaculares que Deus escolheu nos dar. Mas quero que você note uma certa palavra, e essa palavra derramou. A redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Nós temos isso por causa das riquezas da graça de Deus. Sua graça é um tesouro puro, e então Ele a derrama sobre nós. Aqui estão alguns sinônimos para derramar: excessivo, exorbitante, super extravagante. Quando você ouve palavras como essas, sinto que geralmente elas se inclinam para descrições de irresponsabilidade e desperdício. Eu penso talvez em uma festa que tenha ido muito além. Eu imagino que se de alguma forma pudéssemos ver Deus distribuindo sua graça, será que Ele pareceria um pouco desperdiçador com o quanto Ele generosamente derrama graça sobre nós? Vamos olhar rapidamente para Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Como agimos com as pessoas que não conhecem a Deus? Como falamos com elas? Nossas conversas devem ser cheias de graça. Por quê? Bem, vamos pular para 1 Pedro capítulo 4 e vamos falar sobre isso. Primeiro, Pedro 4,10 diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Somos dispenseiras da multiforme graça de Deus. Dispenseiras? Hora de mais uma definição. Um dispenseiro significa um encarregado de supervisionar o fornecimento e distribuição de comida e bebida em uma instituição. Você sabe o que isso significa? A comida e a bebida que você, como dispenseira, distribui não vem de você. Passa por suas mãos para pessoas que precisam, mas você escolhe o quanto. É isso que uma dispenseira faz. Todos os dons que recebemos, como diz em 1 Pedro, devemos usá-los para servir aos outros, porque Ele nos encarregou de distribuir sua graça. Fomos nomeadas para observar cuidadosamente como sua graça está sendo distribuída. E porque nosso Rei é generoso e seu celeiro nunca se esgotará, não podemos ser mesquinhas ou fechadas com sua graça. Precisamos derramá-la. Ele não usa copinhos de papel e nós também não usamos copinhos de papel, certo? Quem em sua vida precisa de graça agora? É seu marido? É uma criança? Um amigo? São seus pais? Talvez seja um estranho. Quando nos abastecemos da graça super extravagante que Deus tem para nós, devemos derramá-la sobre as pessoas ao nosso redor. Quer precisem de graça para o pecado, graça para as circunstâncias, quer precisem de um enxágue, um reabastecimento, seja qual for a necessidade. E então, eles, pela graça de Deus, podem por sua vez distribuir generosamente sua graça para aqueles ao seu redor. Precisamos pedir sua graça. Deus quer dar a você para todas as suas necessidades, grandes ou pequenas. Podemos aplicar sua graça liberalmente em nossas vidas, porque Deus dá graça. Veja, eu sou nigeriana, eu sou Igbo,
e um dos melhores presentes que meus pais me deram foi me permitir falar Igbo. Eles me ensinaram. Sou norte-americana de primeira geração, então isso foi difícil, mas eles seguiram em frente e me ensinaram. Agora minha irmã mais nova, depois que ela nasceu, o nome dela é Graça de Deus, Aberash. E logo após o nascimento dela, isso meio que despertou muitas músicas sobre graça. E eu quero cantar uma sobre você enquanto estamos encerrando nosso tempo juntas. Vou cantar essa música em Igbo. A tradução é que a graça de Deus é abundantemente rica para mim. Essa é Tizzy Anderson, de uma recente conferência do Aviva Nossos Corações. Que momento precioso foi aquele, enquanto ela cantava para nós na língua Igbo, uma música sobre a graça abundante e rica de Deus. A graça de Deus, não podemos viver sem ela, não apenas em nosso relacionamento com Ele, mas também em nossos relacionamentos com os outros. Então, tenho 2 perguntas para você pensar hoje. Primeiro, em que área você realmente precisa da graça de Deus agora? Você poderia reservar um tempo para falar com Ele sobre isso hoje? Diga a Ele: Senhor, estou necessitada, preciso da Tua graça para... E diga o que for. E segundo, há alguém a quem você precisa estender graça? Você recebeu graça de Deus. Agora, como pode transformar essa graça em bênção para os outros? Você pode estar pensando em um relacionamento tenso ou em alguém que você simplesmente quer ajudar a ter um dia melhor. Talvez apesar de quem eles são ou do que fizeram. Qual é uma coisa que você pode fazer para estender a graça de Deus a alguém que realmente precisa? A maneira como geralmente dizemos isso aqui no Aviva Nossos Corações é: inspire graça e expire graça. Vamos ser mulheres que inspiram graça e expiram graça. Este foi o episódio único de Graça Aplique Generosamente. Na segunda-feira, iniciaremos uma série chamada Lidando com Depressão e Dúvidas. Neste mês, estaremos tratando de diversos temas difíceis, como depressão, dúvida e medo. A primeira é a palavra seca. A segunda é a palavra afogamento. Isso é o que o salmista está sentindo nesse momento de sua vida. Aguardamos você na segunda-feira aqui no Aviva Nossos Corações. Tenha um final de semana abençoado. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.